Fala galera, tudo bem? Me chamo Wallace, sou professor de Geografia, tá? E hoje a gente vai conversar, debater sobre o tema Geologia e Relevo do Brasil. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento, grande parte de vocês que estão aí botaram a mão na cabeça e falou: ai que saco! Ó Deus! Mas assim, eu sei que pode parecer assim, um tema assustador, um tema difícil, né, por ser da área da geografia física, mas não é difícil não. A gente vai desconstruir essa ideia, sabe? Tá? Segura na minha mão aqui, sabe, virtualmente, tá? E vamos juntos. Geologia e relevo do Brasil. Antes de começar no tema propriamente, sim, né, no tema de fato, a gente tem que estabelecer alguns conceitos, tá bom? Que são: o que é relevo? Relevo é o conjunto de formas adquiridas pela superfície da litosfera. Litosfera, sendo a parte mais externa, tá, gente, do globo terrestre. E sua origem está associada aos fatores internos, endógenos, e externos, exógenos. Exemplos de fatores internos: tectonismo, tá bom? Orogênese, pirogênese, tá bom? Formação de surgimento, sabe, de montanhas, enfim, de depressão, de fossas, sabe? E os externos, chuvas, tá, gente? A chuva ela é um agente formador de relevo, apesar de muita gente não associar a chuva causa erosão, tá bom? Ventos, tá bom? Os ventos também formam relevos, entendeu? E os seres vivos. Nós, né, também modificamos os relevos, né? Como quase tudo no espaço geográfico, né, que é modificado. A gente utiliza hoje, a classificação do relevo brasileiro de hoje, utiliza uma classificação no final da década de 80, início dos anos 90, desculpa, feito pelo professor Jurandir Rocha, tá? Um nome muito importante assim, dentro da geografia, que separa, né, divide, classifica o Brasil em 28 unidades de relevo. Professor, a gente tem que memorizar as 28 unidades de relevo? Não, tá? Mas a gente, assim, tem que entender, né, como funciona, entender como ocorre, entender como se deu a classificação, né, de três conceitos assim, que eu considero base, tá? Que é planalto, depressão e planície, tá bom? Para entender depois numa prova, sabe, no vestibular, sabe, ou até no dia a dia mesmo, como se classificar, como se deu, como ocorre e o que são essas 28 unidades de relevo. Só que essa unidade aqui não foi a primeira, tá? Apesar da gente utilizar ela hoje, né, até os dias de hoje, a primeira unidade de relevo foi idealizada por Haroldo de Azevedo, lá em 1940. Como ocorreu? Ele viajou por esse extenso país, tá? E passou a observar o relevo, né? Aí ele observou que tinha regiões que eram mais altas, regiões que eram mais baixas. Aí ele falou assim, olha, regiões altas, planalto, regiões baixas, planície. Só que vocês percebem que ele utilizou critérios de altitude, entendeu? Cotas altimétricas na avaliação e na classificação dele, por conta de questões técnicas, assim, por conta das limitações do próprio tempo dele, foi o que deu para fazer. Contudo, essa classificação ela acabou se tornando um pouco, como posso dizer, qual seria a palavra assim, mais próxima, né? Imprecisa. Por quê? Porque tinha regiões, né, no Brasil que você olhava e falava assim, poxa, mas não é bem um planalto, não é bem uma planície. Vocês entendem? É por isso que foi por conta desses questionamentos, sabe? E proporcionando assim uma melhor maneira de classificar o relevo, que Aziz Absaber, que, curiosidade geográfica, foi aluno do Haroldo de Azevedo, passou a classificar o relevo brasileiro
por planalto, né, onde predomina a erosão, e planície, onde predomina a sedimentação. Qual é a diferença para o Haroldo? O Haroldo classificava a altitude, né? E o Aziz, né, falou, planalto é onde predomina a erosão. Planície, sedimentos, é onde geralmente ocorre a sedimentação, tá bom? Então, o Aziz não considerava questões altimétricas para a classificação dele, tá? Só que isso não significa que ele pegou tudo que o Haroldo fez e jogou no lixo. Não, ele pegou, teve como base, né, o material do professor dele e utilizou durante as suas análises, né, pelo espaço aí do brasileiro, né, pelo relevo brasileiro. Só que essa classificação do Aziz, ela também foi atualizada, tá? Para melhor classificar o relevo, para melhor classificar as unidades de relevo, o aluno do Aziz, Jurandir Rocha, olha que engraçado. Outra curiosidade, né? Assim, Haroldo de Oliveira foi professor do Aziz e Aziz foi professor do Jurandir. Né? E os três, assim, foram excelentes, né? Assim, nomes importantíssimos dentro da geografia, nessa análise de relevo, sabe? O que o Jurandir fez? O Jurandir falou assim, olha só, a gente precisa analisar o relevo, né, levando em consideração a estrutura geológica, tá bom? Ele passou E além disso, desculpa, ele adicionou uma nova unidade de relevo, a depressão. Essa depressão aí que você está pensando, não é depressão, geografia, aqui, depressão, tá bom? Que é terrenos planos, né, de inclinação suave, né? E a partir do Jurandir Rocha, o Brasil passa a ter 28 unidades de relevo. É coisa pra caraca, mas com o domínio, né, desses conceitos de depressão, de planalto e planície, você consegue trabalhar com muita maestria, né, a análise das unidades de relevo, né, e as classificações. Para trazer um pouco, né, resgatar um pouco a memória, o que são planícies? As planícies correspondem às superfícies relativamente planas, tá? Não quer dizer que ela seja totalmente plana, não. Ela é relativamente plana. E ocorre, né, fundamentalmente por meio da acumulação de sedimentos, sendo lugares desprovidos de grandes processos erosivos. Podem ser formadas quando há o acúmulo de sedimentos transportados por rios, tá, gente? Vamos dar aqui, a planície sedimentar, ela está abaixo, né? Imagine aqui. Imaginem o planalto, né? O planalto que está aqui mais acima, né? E assim, quando sofre o processo erosivo, os sedimentos tendem a cair, né, no espaço e se acumulando nas planícies, entendeu? Por isso que a planície corresponde à acumulação de sedimentos, tá bom? As depressões, né, que não é doença, é depressão geográfica, que são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta, tá, gente? E sendo classificadas como depressões relativas quando acima do nível do mar, tá? Ou depressões absolutas, quando essas ocorrem, né, abaixo do nível do mar, né? E, por fim, os planaltos. Planaltos são formados por meio de processos erosivos, fenômenos que provocam o desgaste e transformação do solo. Nesses processos, sedimentos são retirados e transportados de uma superfície a outra. Já recordam como é que é a planície? Sedimentos caem daqui, tá? Descem, se acumulam Sedimentos descem aqui do planalto, sabe? Correm aqui e se acumulam em regiões de planície, né? Regiões mais baixas. Entendem? E, enfim, fechando, sabe? Leia o seu material, faça suas questões, sabe? Eu te garanto que depois que você ler o seu material, assistir esse vídeo com mais calma, responder as perguntas, você vai olhar para esse mapa, sabe? De classificação idealizado pelo grande mestre Jurandir Rocha e não vai ver mais tanta estranheza, sabe? Nesse monte de númerozinho. Você vai começar a entender o porquê deles estarem aqui e o porquê do professor ter classificado dessa maneira, tá bom?
Leia esse material, faça questões, tire dúvidas, leve para o seu professor, tá bom? Eu agradeço muito, 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 muito por ter ficado aqui comigo até agora, tá bom? Obrigadão, abraço.